Rolando para o Esporte Clube do Recife. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ginaldo, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Falamos ao vivo, diretamente de Campinas, onde o Sport amanhã tem uma partida decisiva pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. Um duelo que é decisivo, aliás, pros dois lados, né, Ed? Porque os dois times estão vivendo situações opostas na tabela. O Sport tá doido para entrar no G4, na quinta posição, com 60 pontos, e a Ponte Preta é o primeiro time dentro do Z4, da zona do rebaixamento, na 17ª posição, com 38 pontos. Pra gente começar, óbvio, falando sobre o que de mais recente aconteceu, acabou agora há pouco em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger. Você ligado aqui com a gente acompanhou com o Screte de Ouro o empate do Mirassol com o Operário. E acabou sendo de maneira cruel esse empate, né, Ed? Porque o Operário abriu o placar logo no começo do jogo, no primeiro tempo, criou outras oportunidades, perdeu chances de gol, e aí num vacilo da defesa do Operário em casa, aos 44 minutos do segundo tempo, mais ou menos por ali, o Yuri Castilho aproveitou e tocou praticamente pro gol vazio e empatou o jogo pro Mirassol. Resultado ruim pro Sport, porque se agora a gente pega a tabela, vê o Mirassol na segunda posição com 64 pontos, e o Sport não depende dele, aliás, fica na mesma situação, né? Sem depender somente dele para voltar ao G4. Porque mesmo que vença a Ponte Preta amanhã, vai a 63, fica torcendo para o Ceará não vencer o América Mineiro segunda-feira no Castelão, Ed. Você falou bem, esse jogo aconteceu ainda há pouco, com transmissão do Screte de Ouro. O placar terminou 1-1. Pelo que acompanhei, o Igor Moura estava comentando o jogo. De certa forma, o Mirassol foi um pouquinho melhor ao longo da partida. Agora é aquela história, né? Um gol no finalzinho aumenta o martírio que a torcida rubro-negra vem atravessando. E tem esse jogo aí importantíssimo do Esporte Clube do Recife contra a Ponte Preta. Você bem colocou, né? São os dois extremos da briga. Enquanto o Sport briga para voltar para o G4, para ter esperança ainda de acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A de 2025, a Ponte Preta, que é o primeiro, né, do rebaixamento, está lutando desesperadamente para se livrar desse rebaixamento. Vai ser um jogo cercado de muita emoção, de muita luta, e tem que lutar mesmo. O Sport tem que mudar a postura, ter personalidade para ultrapassar os obstáculos, viu, Antônio Gabriel? Exatamente, Ed. A Ponte também sabe que essa rodada é a rodada que ela tem mais chances, em tese, de sair da zona do rebaixamento. Porque o jogo do Sport vai ser difícil, vai ser complicada essa partida contra o Leão amanhã, colocando a perspectiva da Ponte Preta. Mas se a Ponte vence, ela torce para uma derrota do CRB contra o Santos na Vila Belmiro, que é bem provável de acontecer, né? O Santos recebendo ainda o CRB... perseguindo o título, né? Exato, o Santos recebendo o CRB na Vila, é o jogo do título do Santos, então é muito provável que o Santos vá com tudo pro jogo, seja aquele clima de festa da torcida, que o CRB de fato não resista ao Santos na Vila Belmiro. Então a Ponte Preta também observa dessa maneira, mas é um jogo que promete pegar fogo, viu, Ed? Promete pegar fogo dentro de campo, e até vou repetir uma informação que eu trouxe no assunto é futebol segundo tempo com os amigos aqui na Rádio Jornal. Informação que me surpreendeu, porque eu esperava para esse confronto um clima, como eu falei, pegando fogo dentro e fora de campo, né? Torcida da Ponte apoiando, o torcedor do Sport, que é muito presente aqui em Campinas e São Paulo também. Só que até o dia de hoje, até mais cedo, foram 3.500 ingressos vendidos de forma antecipada para o torcedor da Ponte Preta. Ponte que fez campanha em rede social, promoção de ingresso, mas a expectativa é de cerca de 5.000 torcedores amanhã no Moisés Lucarelli, um público diminuto para uma Ponte Preta que briga contra o rebaixamento, viu, Ed? É o reflexo do descrédito
da descrença, do desencanto, na verdade, desse torcedor da Ponte Preta. Agora, quem for para o estádio, mesmo em pequeno número, esse vai botar o gogó para funcionar, para tentar ajudar a empurrar o time da Ponte Preta, viu, Antônio? Sem sombra de dúvidas, Ed. Vamos pro nosso personagem, Kaique França. O Sport não tá aqui em Campinas, tá? O Sport tá em Itu, fica mais ou menos 1 hora daqui de Campinas, muito próximo. Os jogadores só vêm amanhã, de fato. A delegação do Sport sai de Itu direto pro Moisés Lucarelli, pro jogo, amanhã, 9h30 da noite. E Kaique França conversou com a imprensa. O Sport, claro, em um momento com os atletas falou sobre resultados paralelos, mas a gente sabe, até por informações de pessoas que estão lá na delegação, que todo mundo acompanhou o jogo do Mirassol contra o Operário. Os jogadores estavam trabalhando, mas o tempo todo perguntando como é que estava o jogo, como é que estava o placar. Alguns funcionários assistiram, acompanharam, mas houve esse empate. E o Kaique França, o nosso personagem, falando sobre a preparação que o Sport teve, preparação diferente, longe do Recife, em Itu, num hotel super estruturado. Olha, eu acho que foi fundamental nessa reta final, poder passar a semana aqui eu acho que ajuda, para ter um descanso melhor, para ter um treinamento melhor, tá todo mundo perto aqui, a gente ficou num hotel aqui muito bom para esse tipo de ideia aqui, então eu acho que foi extremamente válido o esforço aí feito pelo clube. A gente sabe que são 2 decisões, não tem mais o que fazer, a gente tem que ganhar os 2 jogos, então a gente está extremamente vivo na disputa. Temos esses 2 jogos aí que temos que procurar vencer para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Tá, então, Kaique França, goleiro do Sport, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal. E aí é o seguinte, viu, Ed? Rafael Thierry tá confirmado pra partida. Ele vai ser titular do Sport amanhã contra a Ponte Preta, recuperado de um entorse no tornozelo. E a grande dúvida, que o Sport trata com muita cautela, inclusive, é a situação do Gustavo Coutinho, se ele vai pro jogo ou não. No provável time, eu coloco o Gustavo Coutinho. Eu acredito que ele vai pro jogo, acredito que ele começa de frente, até porque se falou muito desse Sport na última rodada contra a Chape, que por mais que tenha criado bastante, pecou bastante na finalização também no setor ofensivo. Então vamos lá. Kaique França, Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico e Filipinho. Julian Fernandes, ou Felipe, acredito que vai o Fernandes, Fabrício Domingues e Lucas Lima, Barleta, Titi Ortiz e Gustavo Coutinho para o jogo de amanhã contra a Ponte Preta. Esse deve ser o Sport para esse jogo decisivo contra a Ponte. Lembrando, Ed, no cenário atual, só interessa aos rubro-negros vencer. O empate é um resultado muito danoso para o Sport nesse momento na Série B. É verdade, a gente tem que colocar isso o tempo todo na cabeça do torcedor. O torcedor tem consciência disso, ele sabe que o Sport, mesmo vencendo esses 2 últimos jogos, não será suficiente, isso não será suficiente para o Sport passar para o acesso à primeira divisão. Ele vai ter sempre que ficar dependendo de outros e torcendo principalmente nesses jogos do time do Ceará. Na verdade, Antônio, é uma 37ª rodada, penúltima, aliás, da Série B. Já começou aí com esse jogo que a gente se referiu ainda há pouco, né? O 1-1 do Operário contra o Mirassol, que tem realmente um poder de mobilização muito grande para a tabela de cima e a tabela de baixo, né? Com a briga que tem com muitos times ainda vivos para conseguir o acesso e a briga que tem lá embaixo também com muita gente querendo correr do rebaixamento para a Série C de 2025. Vai ser emoção o tempo todo, Antônio. Exatamente. E só pra gente colocar um cenário completo pro torcedor que tá ligado conosco, existem sim outros resultados possíveis que podem ajudar o Sport. Por exemplo, o Novo Horizontino se complicar na rodada, só que o Novo Horizontino recebe o Paysandu em Novo Horizonte, aqui no interior de São Paulo também. O Ceará, que a gente já falou, recebe o América Mineiro no Castelão, o América Mineiro que é um dos piores visitantes da Série B. Na próxima rodada, a gente vê o Mirassol enfrentando a Chapecoense em casa, a gente vê o Ceará jogando fora aqui em Campinas contra o Guarani já rebaixado, e o que seria mais complicado para os adversários diretos do Sport, o Novo Horizontino jogando fora contra o Goiás. Então, é um cenário que complica. É complicado. Esse jogo é complicado.
Só que eu sinceramente não imagino que o Novo Horizontino vai se engasgar com o Paysandu essa rodada. Seria uma surpresa. Também não. Então, se, por exemplo, o Novo Horizontino vence o Paysandu, vai a 66 pontos, aí o confronto contra o Goiás já não interessa muito o Sport, porque o Sport não chega nessa margem de pontuação. Então, assim, pode até chegar, se o Novo Horizontino ganhar, ele praticamente garante o acesso, né? Perfeito. Você vê que então, o empate hoje do Mirassol já o deixou bem próximo, praticamente dentro? Perfeito. Então, é por isso que a gente cita principalmente a questão do Mirassol e principalmente a questão do Ceará. E coloca esses outros confrontos também, alguns deles, sem tanto destaque. Porque são confrontos que a gente vislumbra que os adversários diretos do Sport vão ter uma certa facilidade. Mas enfim, é como você falou, reta final de Série B, sempre tem jogos assim, jogos imprevisíveis, como foi essa partida entre Operário e Mirassol em Ponta Grossa, viu, Ed? É verdade. Sem falar que tem aqueles incentivos financeiros que devem estar circulando por aí, né? Nesses jogos aí tem sempre um grande interesse de um, de outro, vai uma malinha para lá, uma malinha para cá. Isso é normal em momentos como esse, de muita decisão dentro da competição, não é verdade? É verdade, Ed, com certeza. Isso acontece, né? É um incentivo de um clube pro outro, pros jogadores também. Às vezes até para clubes que, não sei, já estão rebaixados, já não brigam por mais nada na competição. Caso do Operário. O Operário entrou em campo hoje no Germano Krieger, ainda sonhando com chances matemáticas de acesso. Mas o empate já tirou qualquer do Operário de subir de divisão. Mas não tira a reta final de campeonato excelente que o Operário fez. Então, tudo isso acaba fazendo parte de uma reta final de pontos corridos, não tenha dúvida. Agora, se tem dois times nessa rodada que vão entrar em campo sem precisar desse doping que você fala de... doping a gente usa como termo, a terminologia, né? Sem precisar desse incentivo, digamos assim, esses times são Sport e Ponte Preta, porque estão jogando pela vida no campeonato ainda. É verdade. Olha, torcedor, você sabe que tecnicamente a diferença é grande do Sport para Ponte Preta. Ponte Preta é um time que não vingou em momento algum dentro da competição. Agora ela vai com tudo, é jogo de Copa do Mundo para ela. Cabe ao Sport aquilo que a gente está pedindo, exigindo e proclamando aqui o tempo todo. Cabe ao Sport mudar a sua postura, ter foco, ter dedicação, ter personalidade, encarar isso também como uma grande decisão. Não pode se pensar diferente. E o Sport parece ter pensado diferente em alguns jogos dessa reta final, a julgar pelo desempenho pífio que teve nessas partidas. Antônio Gabriel. Verdade, Ed, é verdade. E eu até hoje à tarde tive no consulado do Sport aqui em Campinas, um espaço que sempre recebe torcedores do Sport, o pessoal que mora aqui na cidade se reúne para assistir os jogos do Sport também. São um grupo de mais ou menos 20 torcedores recebeu a gente, mas é um grupo maior, pelo menos umas 50 pessoas devem estar no Moisés Lucarelli. Somente desse consulado, tem outro em São Paulo, enfim, pernambucanos, torcedores do Sport que moram aqui na região, vão acompanhar essa partida. Todos eles bem confiantes, é claro, mas sabedores também, e é aquela coisa, né, de você conversa com o torcedor do Sport, ele tá confiante, ele tá acreditando, a maioria deles, mas sempre lamentando também, né, tava na mão da gente, se não fosse aquele jogo, se não fosse aquele gol, se não fosse aquele lance, mas enfim, não adianta, não tem mais muito o que pensar, não tem mais muito o que lamentar. O jogo de amanhã vai ditar muita coisa, vai ditar de fato o que o Sport quer na Série B. Como a gente falou, o empate já é um resultado péssimo. O Sport não depende de si para voltar pro G4, mas tem que vencer amanhã a Ponte Preta aqui em Campinas. Ok, valeu, Antônio! Valeu, Ed!